Obrigada. Muito boa tarde a todas e a todos, senhores deputados. Antes de mais, as minhas desculpas a todos pelo atraso. Hoje, nesta Comissão Eventual para a Revisão Constitucional, temos a oportunidade de ter connosco o Sr. Professor Dr. João Leal Amado, desde já agradecemos a presença, e a grelha de tempos que vamos ter prevê uma intervenção inicial do nosso convidado de 10 minutos, depois teremos intervenções dos grupos parlamentares e dos deputados únicos representantes de partidos de cerca de 5 minutos cada e, no final, novamente uma intervenção do nosso convidado de 10 minutos, estando prevista uma grelha de 60 minutos para esta audição. Assim, começaria por dar a palavra ao Sr. Professor Dr. João Leal Amado, agradecendo uma vez mais a sua disponibilidade para estar nesta comissão. Vamos ver se temos som suficiente para ouvir o nosso convidado e vamos ver se os serviços técnicos corrigem. Vamos tentar. Vamos fazer a experiência. Muito obrigada. Penso que sim. Muito obrigado, muito boa tarde, e penso que me irão escutar bem. Os anos de docência universitária obrigam-nos a colocar a voz bastante alto. Enfim, quem conhece a Faculdade de Direito de Coimbra sabe que aquelas salas são implacáveis e se o professor não for ao limite, os alunos não vão ouvi-lo. De maneira que, evidentemente, estou aqui na Assembleia da República. É para mim um prazer participar nesta sessão, uma grande honra, em que já reencontrei vários conhecidos, amigos, ex-colegas de curso. Enfim, devemos sempre também aproveitar estes momentos para refazer ligações que às vezes só aparecem assim por ocasião. E alunos também, ou ex-alunos também, enfim, mostra que o tempo vai passando para todos, com certeza para mim, como é evidente, mas, enfim, irei tentar ser tentar, e certeza conseguir, porque a Sra. Presidente não me vai deixar resvalar no tempo, sei que aqui é importante. E aquilo que me disseram foi que, enfim, eu poderia participar com uma pequenina intervenção de 10 minutos sobre esta matéria da revisão constitucional na parte das relações de trabalho e que depois, na parte final, poderia ainda dispor de mais algum tempo, dependendo daquilo que for dito pelas senhoras e pelos senhores deputados. O que é que eu, nesta pequenina intervenção inicial, gostaria de dizer? Bom, primeiro, dizer aquilo que creio que é óbvio, isto é, não foi seguramente por causa das questões laborais que este processo de revisão constitucional foi desencadeado. Creio, se calhar estamos todos de acordo, ou quase todos de acordo, que a nossa Constituição em matéria de direito do trabalho é uma Constituição que corresponde às necessidades, está atualizada. Uma das marcas identitárias da nossa Constituição é justamente a forma generosa como se refere aos direitos fundamentais dos trabalhadores, enfim, como até a forma um bocadinho original como construiu aquela divisão no seio dos direitos, liberdades e garantias, entre direitos, liberdades e garantias das pessoais, dos cidadãos e de políticos, e depois os direitos, liberdades e garantias dos trabalhadores. E, portanto, essa marca identitária, naturalmente, não há, a meu ver, nenhuma razão para a alterar. Pelo contrário, acho que é um dos fatores uma das mais-valias da nossa Constituição, que, de resto, até influenciou, como bem sabem, constituições de outros países, e eu que tenho ido ultimamente muito, por exemplo, ao Brasil, sei bem a Constituição, como a Constituição portuguesa foi importante para a Constituição cidadã brasileira de 88 e como eles se inspiraram também na nossa Constituição. Portanto, dito isto, evidentemente que desencadeado que está o processo de revisão constitucional, também acho que é óbvio, pode ser sempre uma ocasião para introduzir algumas melhorias, alguns aperfeiçoamentos, algumas atualizações, porque, como eu disse há pouco, embora noutro contexto, o tempo passou e, portanto, há problemas novos, há problemas que ganharam uma outra dimensão
e, sem prejuízo de manter essa marca identitária, há aqui propostas, a meu ver, se calhar vou cingir-me um pouco, enfim, procurei fazer esse trabalho de casa, de ler as propostas que os diversos partidos apresentaram em matéria de direito, enfim, dos direitos fundamentais dos trabalhadores, basicamente dos artigos 53 aos 59, não é? O grosso aí da chamada Constituição do Trabalho. E o que é que eu, assim, nesta primeira muito curta intervenção, sublinharia? Pela minha parte, enfim, julgo que há aqui, por um lado, repito, manter esse código genético, que para mim passaria, não vejo razão para que se alterem as normas relativas aos direitos, liberdades e garantias, isso é, aquele conjunto 53, 54, 55, 56, 57, onde se consagra o direito à greve, a contratação coletiva, a liberdade sindical, segurança no emprego. Julgo que aí não há grandes motivos para alterarmos, onde, pessoalmente, até pelo que li das propostas que os diversos partidos apresentaram, eu creio que talvez haja caminho para introduzirmos esses tais, ou serem introduzidas esses tais aperfeiçoamentos, ou essas melhorias, ou essas benfeitorias. Seria, a meu ver, sobretudo no artigo 59, que, aliás, também é a norma que foi objeto de maiores propostas de alteração mais significativas. E eu vejo aqui várias propostas que incidem no artigo 59 que me parecem muito meritórias, e era isso que iria... meritórias e, quero eu acreditar, julgo eu, que talvez merecedoras de um consenso alargado aqui, porque também, obviamente, é isso que interessa, não é? De haver, enfim, soluções em que a maioria enfim, uma maioria qualificada dos deputados neste Parlamento se revejam. Eu iria, se me permitem, então, chamar a atenção para aquilo que me parecem ser e trouxe aqui não trouxe o livro, mas, enfim, agora não é preciso, não é? As propostas que eu talvez achasse mais relevantes, começando talvez por uma proposta de, enfim, alteração do texto do artigo 59, número 1, a linha B, uma proposta apresentada pelo Partido Socialista, que justamente na norma, que é uma norma agora cada vez mais atual, aquela norma onde se estabelece que o direito à organização do trabalho em condições socialmente dignificantes, é o que está agora, de forma a facultar a realização pessoal e a permitir a conciliação da atividade profissional com a vida familiar. Sabemos que isso é um tema de enorme atualidade. Mas eu revejo muito neste aditamento que creio que provém do Partido Socialista, isto é, de inserir nesta parte, aditar a referência de que, além da ideia da conciliação da atividade profissional com a vida familiar, de acrescentar a referência a eliminar a precariedade de vínculos e condições laborais. Eu julgo que era importante, enfim, se há... Naturalmente há visões muito diferentes, com certeza, no seio desta Assembleia sobre, enfim, o que é precariedade laboral, como é que a lei do trabalho deve regular as relações laborais, mas eu penso que, apesar de tudo, talvez haja um consenso entre todos nós que a precariedade é um desvalor, é um mal que cabe ao direito do trabalho tentar controlar, combater, eliminar. E acho que é uma ideia muito... parece uma norma virtuosa, isto é, inserir essa ideia de eliminação da precariedade laboral na norma que sublinha a necessidade de o trabalho ser organizado de forma digna, socialmente dignificante. Acho que é relevante. Há outros partidos que fizeram propostas semelhantes, acentuando a ideia da estabilidade do vínculo, da necessidade de apostar mais na contratação sem termo. Mas esta parece-me uma versão mais moderna ou pós-moderna, se quiserem, porque justamente liga o combate à precariedade a algo que é muito importante, que é a qualidade de vida das pessoas, ao trabalho poder ser um meio de realização pessoal, de ser
organizado de forma digna, não há dignidade verdadeira no sentido exigente quando reina a precariedade. Sabemos os efeitos corrosivos que a precariedade laboral tem a vários planos, na dificuldade que as pessoas... E quando eu falo na precariedade versus estabilidade, quero evidentemente vincar que quando se fala em estabilidade ou em segurança, não estamos a falar em inamovibilidade ou numa ideia de que o trabalhador, enfim, foi contratado e vai estar ali naquela empresa toda a vida e ninguém o vai poder jamais tirar em lugar algum. Às vezes é caricaturada esta ideia de estabilidade no emprego, que evidentemente, creio que nunca existiu e seguramente no século XXI não existe. Mas a ideia de, digamos, de apontarmos para uma ideia de relativa continuidade, estabilidade do vínculo laboral, das pessoas não terem contratos estruturalmente precários, não viverem reiteradamente com contratos a termo, com contratos de trabalho temporário, em condições em que não têm condições para fazer planos. Depois isso repercute-se na qualidade de vida das pessoas, repercute-se até, se calhar, em questões que ocupam todos, como a natalidade, etc. Enfim, é evidente, quem não tem perspectivas profissionais minimamente sólidas, se calhar não tem condições para depois estar a pensar em casar, em ter filhos, etc. Enfim, há toda uma ideia de dignidade e de promoção do fator de realização pessoal através do trabalho, que acho que aqui mereceria que esta norma fosse aprovada e a Constituição passar a ter essa palavra precariedade como algo que deve ser combatido, eliminado, controlado, porque creio que isso era assim no século XX e continua a ser assim no século XXI. Depois, outras alterações que me parecem também muito relevantes e, diria eu, que talvez possam merecer algum apoio maioritário. Algumas alterações propostas também neste artigo 59 que o Bloco de Esquerda apresentou, as novas alíneas G e H do número 1, a linha G referente à chamada questão da desconexão profissional, à linha H referente à inteligência artificial e aos algoritmos, enfim, tudo isto evidentemente eram coisas que com certeza não preocupariam o nosso legislador constituinte em 1976, nem no século XX, mas é evidente que neste século estas duas matérias não são as únicas, claro, mas são duas matérias muitíssimo sensíveis em que o desenvolvimento tecnológico e a era digital em que vivemos estão, de facto, a criar novas ameaças, digamos assim, aos direitos dos trabalhadores. E isto tem sido assumido, como sabem, a nível da União Europeia, que está a tentar regular estas questões. Por um lado, a inteligência artificial, evitar que, enfim, garantir que o algoritmo e que a utilização cada vez maior o recurso cada vez maior aos algoritmos e a outros sistemas de inteligência artificial, que eles é que passam a tomar a decisão sobre quem contratar, quem promover, quem despedir, enfim, garantir transparência, garantir que há informação, que se respeitam regras de igualdade, não discriminação. Acho que isso é um valor partilhado por todos e é um problema real, hoje, em 2023, não era há uns anos atrás e, portanto, naturalmente a Constituição não consagrava. Acho que era bom que houvesse abertura para isto. E a questão da desconexão também, creio que não valerá a pena perder aqui muito tempo a sublinhar a importância, digamos, todos nós gostamos destes equipamentos tecnológicos, não é, que nos acompanham dia e noite, a todo momento, mas isto está a criar problemas, como já foi detectado, no âmbito das relações de trabalho, porque aquele velho esquema, digamos, do século XX, em que a pessoa tinha uma certa separação entre o que era o tempo de trabalho e o seu tempo de vida, e o seu tempo profissional e o seu tempo pessoal, está agora, para muitos trabalhadores, a ser completamente pulverizado pela facilidade de contacto que estes equipamentos tecnológicos, sobretudo os smartphones e as redes sociais e o WhatsApp, etc., permitem. E, portanto, regras históricas do direito do trabalho em matéria de limitação do tempo de trabalho, salvaguarda da saúde dos trabalhadores, garantia do direito ao descanso. Bom, tudo isso, se não houver realmente uma cultura e se o direito do trabalho não conseguir
contribuir para criar uma contracultura àquilo que se criou, que criou-se uma cultura de disponibilidade permanente. Agora, como é tecnologicamente possível, espera-se que os trabalhadores estejam 24 sobre 24 horas disponíveis e, portanto, não há férias, não há horários, não há descansos. Você recebeu o e-mail, você recebeu o relatório via WhatsApp e você devia ter lido e você devia ter respondido, e se não o fez, está em maus lençóis. Enfim, esse problema, penso que é todos conhecido. É um problema novo, e é um problema muito complicado de resolver, confesso, mas julgo que, aliás, a União Europeia também já aprovou uma resolução sobre esta matéria, é um dos problemas mais prementes se queremos garantir que realmente as pessoas gozem efetivamente, tenham uma vida fora do trabalho, que gozem dos seus períodos de descanso, que tenham dimensões de liberdade fora do trabalho, que, repito, o direito do trabalho foi para isso que se começou a criar, que limitar o tempo de trabalho, garantir tempo para o trabalhador descansar, garantir tempo livre para o trabalhador, e agora, em parte, essas conquistas estão a ser minadas pela facilidade com que as entidades empregadoras e as empresas comunicam a toda a hora, 24 sobre 24 horas, onde quer que o trabalhador se encontre. Eu bem posso ir para as Caraíbas, mas se levar atrás o meu smartphone, a empresa irá comigo e eu posso estar com os pés dentro d'água e estarei a receber mensagens e a ter que responder e a ter que ler. E isso, há estudos médicos feitos lá fora, sobretudo em França, que foi o primeiro país a legislar, que mostram que isso depois a médio prazo, cria o tal burnout e todas essas situações patológicas que agora se fala muito, mas que são também as consequências negativas destas alterações. Portanto, eu acho muito oportunas estas duas propostas que o Bloco de Esquerda apresentou, porque têm a ver com problemas novos que não existiam no século XX, mas que agora existem, e creio que, se calhar, a maioria dos presentes estará de acordo que é preciso e que seria positivo ou que seria um bom sinal que a nossa Constituição tivesse aí e sinalizasse nestas matérias também como objeto de direitos fundamentais. Por último, até porque se calhar já estou a ultrapassar o tempo, também parece muito pertinente, no mesmo artigo 59, algumas alterações propostas pelo Partido Social Democrata, aqui no número 2, sobretudo quando, enfim, autonomiza, deixem-me ver se eu consigo descobrir, peço desculpa, quando autonomiza, enfim, lá está, a Constituição falava muito, e fala, e bem, da proteção do trabalho das mulheres, e durante o parto e após o parto, etc., mas nessa perspectiva mais de que a maternidade, enfim, era algo mais que tinha a ver apenas com as mães trabalhadoras, mas justamente nestes últimos anos, até por influência do direito comunitário e pelo progresso próprio, esta ideia de deixar de se falar de licença de maternidade e falarmos em parentalidade e de chamar o outro progenitor também, isso está muito presente na norma que o PSD apresenta no número 2, a linha... Bom, agora estou aqui... Sim, em que justamente não se refere apenas à questão da proteção da mulher e da mãe durante ou após o parto, mas também do outro progenitor, com o gozo das respectivas licenças, enfim, para dar essa visão de que essa dimensão não é apenas ligada à mulher trabalhadora. Assim como parece muito pertinente e muito atual a referência à proteção especial do trabalho dos cuidadores informais, porque também, se calhar, era uma questão que, lá está, nos anos 70, com uma estrutura demográfica muito diferente, porventura os nossos constituintes não teriam que se preocupar muito, mas agora estamos todos a envelhecer muito, a nossa sociedade está muito envelhecida e este problema vai ser cada vez mais premente. Quem cuida dos nossos idosos, sobretudo, enfim, não são apenas, mas em grande parte, como é que nós salvaguardamos a posição? O Código do Trabalho agora recebeu algumas alterações no âmbito da agenda do trabalho digno, mas acho que faria todo o sentido que, a nível constitucional, isso estivesse consagrado no artigo 59. Portanto, eu peço desculpa, estendi-me um bocadinho, mas, digamos, de todas as propostas, procurei fazer, assim, chamar aquelas que me pareceram mais relevantes e aquelas onde, assim, pelo menos à minha visto para quem está de longe, quem não está no Parlamento, pensarei que poderá haver algum consenso dos vários grupos parlamentares em torno destas ideias. Há depois outras propostas, claro, que correspondem mais a bandeiras do partido A ou B, que é mais difícil que haja esse consenso, porque tem que haver aqui um consenso alargado. Mas estas pareceram as mais importantes e deixava isso naturalmente para os comentários que entenderem, e estou disponível depois para participar na última fase do debate. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor. De acordo com a metodologia que seguimos ontem e que vamos seguir também hoje, vamos agora ter então as intervenções dos grupos parlamentares e deputados únicos inscritos, representantes dos partidos, e passava, portanto, a palavra ao Bloco de Esquerda como partido proponente desta audição. Senhora Deputada Catarina Martins, muito obrigada. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todas. Muito obrigada ao professor João Leão Amado por estar aqui connosco a partilhar a sua visão e agradecemos isso. Nós consideramos que nós partilhamos a posição de que a Constituição da República Portuguesa é uma Constituição avançada ao perceber a centralidade do trabalho, da dignidade do trabalho e da proteção dos direitos, liberdades e garantias dos trabalhadores, mas também achamos que este era o momento de atualizar. E a nossa preocupação é uma preocupação dupla. É uma preocupação pela dignidade em si de quem trabalha e pelos direitos de quem trabalha em si, face até a novas ameaças na organização do trabalho, que aliás o professor falou ainda agora, porque uma democracia não existe quando quem trabalha não tem garantias fortes da sua dignidade, do respeito pela sua vida, e também porque é nas questões do trabalho que encontramos, em questões de princípios sobre relações do trabalho, que encontramos mecanismos que têm a ver com a própria forma como encaramos o país e a democracia e a redistribuição do rendimento, ou a distribuição do rendimento. Uma democracia depende de um Estado social que é financiado, seja na segurança social, seja em todos os seus serviços e impostos, sobretudo pelo trabalho. E, portanto, a redistribuição da riqueza produzida através do salário é não só uma condição de dignidade de quem trabalha, mas é até uma condição de manutenção do próprio Estado social em que funda a democracia. E é por isso que as nossas propostas sobre relações do trabalho, diria assim, aparecem tanto na parte dos direitos, liberdades e garantias dos trabalhadores, nos artigos 53 e 59, como também depois estendemos a outras partes que têm a ver com a organização económica e vamos pegar em normas relativas às relações de trabalho, porque achamos que aí se junta uma ideia democrática do Estado e da própria da nossa organização coletiva enquanto democracia. Desse ponto de vista, agradeço-lhe muito a intervenção que faz sobre, sendo esta uma Constituição forte, na verdade, novas formas de organização do trabalho, são novos desafios, precisam de novas respostas, seja o combate à precariedade, palavra que se calhar era difícil sequer de se dizer aqui há uns anos, e portanto combatia-se algo que sem nome e que agora tem nome, então que se coloca o nome, seja no reconhecimento destes novos fenómenos de precarização que são introduzidos pela tecnologia, por uma nova forma de economia que aumenta muito também os ritmos de trabalho, cria discriminações que não são conhecidas e o legislador não pode fazer de conta que o que entra por via tecnológica é como se não existisse, quando na verdade organiza toda a nossa vida e, portanto, seja o direito à desconexão, seja a transparência dos algoritmos que tomam decisões, são mecanismos fundamentais para que exista o direito do trabalho, se não corremos o risco de ser formal, ou seja, das garantias da Constituição sejam garantias do ponto de vista formais, bonitas até para serem imaterialmente incumpridas todos os dias por via de novos fenómenos na organização do trabalho. Há duas matérias, e dizer também que o Bloco de Esquerda acompanha o que disse sobre os cuidadores informais, sobre as questões da parentalidade, aliás, no debate que tivemos sobre os vários artigos, essa convergência alargada também ficou já expressa, mas queria perguntar-lhe sobre duas matérias. Uma tem a ver com o direito de um trabalhador a ser abrangido por um instrumento de regulação coletiva do trabalho. Isto porque a Constituição tem direitos, estabelece salário mínimo, estabelece algum direito, mas nós temos um problema na forma como a economia se foi organizando de falta de horizonte e falta de perspectiva. Atomizando os trabalhadores, tendo cada vez mais profissões em que não há nenhuma carreira, nem nenhum instrumento coletivo de regulação de trabalho, temos gerações, eu diria jovens, já não tão jovens, que têm um horizonte de estagnação, em que o trabalho deixa de ser uma forma de concretização, em que uma profissão deixa de ser uma forma de realização e de participação de comunidade, porque não há nenhum horizonte. Perguntamos por isso se não tinha sentido a Constituição dar aos trabalhadores esse direito
esse direito de estarem integrados em instrumentos de regulação coletiva de trabalho, que são os instrumentos que podem dar horizontes de carreira, horizontes de profissão, e não uma estagnação absoluta todos os dias, como acaba por ser o horizonte hoje e, infelizmente, já para a maioria dos trabalhadores. Por outro lado, também, a questão dos leques salariais, e esta mais relacionada com o que dizia ao início da distribuição de rendimento. O professor Jorge Leite falava muito desta ideia dos leques salariais. Na Constituição de 76, no artigo 54, que fala de salário mínimo nacional, estabelecia-se que também a lei havia de estabelecer o salário máximo. Nós, no Bloco de Esquerda, achamos complicado, neste momento, voltar a essa redação inicial de 1976 da lei estabelecer salário mínimo e salário máximo. Mas há, de facto, um problema com a enorme desigualdade no trabalho, dentro dos mesmos setores, que está hoje a ter... Nós hoje temos no mesmo setor uma pessoa que pode ganhar 200 vezes mais do que outra. Não é possível, não há competência, não há responsabilidade, não há entrega, que nenhum ser humano seja 200 vezes mais capaz que o outro. E há um problema claro, não só de concentração de riqueza, mas também, objetivamente, desigualdade de rendimentos. E uma desigualdade que é tão grande que acaba por cavar a sociedade e criar uma enorme dificuldade de alguém acreditar num projeto coletivo. E a fragmentação social, eu diria que é um dos maiores perigos para a democracia. Perguntar também o que é que pensa desta ideia de leques salariais, numa atualização do que foi 76 e nesta dificuldade de hoje voltarmos a salários máximos. Muito obrigada, Sra. Deputada Catarina Martins. E passava agora a palavra ao Partido Socialista. Penso que há a Sra. Deputada Alexandra Leitão. Sra. Deputada Alexandra Leitão, se faz favor. Obrigada. Visto que não sabia se era pergunta-resposta. Boa tarde a todos. Boa tarde, Sr. Professor João Leal Amado. Muito obrigada por se ter disponibilizado para, enfim, discutir estes assuntos tão pertinentes connosco. Eu começaria por fazer uma pequena nota, que é a perspectiva com que, designadamente, o Partido Socialista entrou nesta revisão constitucional, é de que a nossa Constituição serviu bem à democracia e continua a fazê-lo, e por isso é uma revisão constitucional numa certa continuidade que visa essencialmente melhorias e atualizações, e aliás as referências que fez às questões da inteligência artificial, e que estão aliás numa das propostas, e às questões das novas tecnologias, que se revelam aqui no direito do trabalho, mas também nas relações laborais, mas também noutras áreas, é um dos enfoques que o projeto do Partido Socialista também tem. E, portanto, é um bocadinho este o contexto do projeto que apresentámos. Eu tinha aqui duas questões, essencialmente, umas, de facto, mais viradas em torno do artigo 59, que, aliás, foi o artigo que referiu bastante na sua intervenção inicial, e em que me referiria, por um lado, em geral, ou seja, por um lado, às questões que estão aqui, quer no projeto do Partido Socialista, quer noutros projetos, mas concretamente nós também vemos com bons olhos quer as questões que têm a ver com a parentalidade mais alargada, aliás também referimos, quer com, também está no nosso, a precariedade dos cuidadores informais, etc. Mas concretamente gostava de ouvir sobre uma questão que, na verdade, pode ser uma melhoria a introduzir e que tem a ver, de facto, com a transição digital e com as novas tecnologias, mas num sentido um bocadinho diferente e talvez até além daquilo que o Sr. Professor referiu, que é muito pensado, virado para o direito ao descanso, os smartphones, etc. Mas que nos preocupam em três outras dimensões. Primeiro, a robotização de uma série de trabalhos e o efeito que isso tem na necessidade de capacitação dos trabalhadores, na criação de algumas tarefas humanas se tornarem redundantes relativamente às máquinas. Uma questão que pode ser um bocadinho vista como futurista nesta fase, mas que tem a ver com um conjunto de mecanismos de controle de produtividade através de inteligência artificial, que algumas empresas já fazem e que vão desde aquela coisa que nem tem nada de inteligência artificial, que é perceber se a pessoa entrou noutro site no momento em que está a trabalhar, ou coisas mais desenvolvidas, tipo wearables e coisas do género, e se justificaria colocar no artigo 59 alguma coisa, não é nada deste detalhe, mas alguma coisa que nos viesse trazer uma proteção
quanto a esse futuro que está já tão próximo, ou se calhar já cá está, e como é que isso poderia ser construído. E aqui não é a sede própria, mas eu pessoalmente gostava de ouvir sobre uma questão que eu acho que se calhar tem mais a ver com a Segurança Social do que com o direito do trabalho e que tem a ver com a questão de a Segurança Social assentar muito na tributação, nos descontos de trabalhadores e de haver imensas empresas que têm essencialmente tecnologias e que acabam por, dessa perspectiva, gerar mais-valias que no âmbito da Segurança Social contribuem menos para isso. Eu sei que não é aqui a sede própria, mas já que estou a falar em tecnologia, dizia isso. Depois, a outra dimensão, portanto, no fundo a minha pergunta concreta é, assumindo que as questões do combate à precariedade, da proteção da parentalidade, do direito a desligar, estão, acho eu, bastante assumidas, era esta outra dimensão, como é que nós poderíamos redigir uma proteção futura para coisas que já estão. A segunda dimensão, e tinha a ver e com o direito coletivo do trabalho também, a parte que está mais nos direitos, liberdades e garantias. E, de certa forma, tem alguma coisa a ver com o que a senhora deputada Catarina Martins referiu, e tem, sabendo nós que hoje em dia há uma certa... É uma análise que eu faço, mas acho que uma certa crise da contratação coletiva, seja, enfim, por diversas razões, da sindicalização ou outra, até que ponto é que se justifica ou não, até que ponto é que isso é um problema da legislação ordinária ou até da sociedade, digamos assim, da evolução da sociedade, que a Constituição não tem nenhum espaço para puxar isso, ou se podemos introduzir alguma coisa na parte, designadamente, do direito coletivo, que possa puxar um bocadinho a legislação ordinária e a própria sociedade para haver um maior peso da regulamentação coletiva do trabalho, que eu também acho que é algo que protege muito o trabalhador. O déficit de direito coletivo, enfim, de regulação coletiva do trabalho é obviamente sempre algo que prejudica mais o trabalhador. E, portanto, no fundo se da perspectiva do Sr. Professor, isto é essencialmente uma questão social, sociológica, de legislação ordinária, ou se há aqui algum papel, e qual, que a Constituição pode ter nesta dimensão, sabendo nós que isso é uma área de liberdade em que o Estado também, não sei se pode impor, ou melhor, que o Estado também não pode ter um papel tão forte, à medida em que há aqui uma zona de liberdade. Portanto, eram estas duas coisas essenciais e depois, genericamente, mas isso já fez no início, que benfeitorias é que esta parte da Constituição, da sua perspectiva, poderia ter. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Alexandra Leitão. Passava agora a palavra ao Partido Social Democrata e a Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Tem a palavra a Sra. Deputada, se faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também todos os colegas e, naturalmente, um cumprimento muito especial ao Sr. Professor João Leal Amado, dizer que é sempre um gosto ouvi-lo numa matéria, não só ela muito importante, mas numa matéria em que sabemos bem o conhecimento que tem e o contributo importantíssimo que nos dá quando estamos a legislar sobre estas matérias. Eu começava por dizer que agradecer a forma tão objetiva, tão prática como expôs a intervenção, e vai muito ao encontro daquilo que foi e que tem sido a posição do PSD no que diz respeito à Constituição e aos direitos laborais. Nós entendemos que, efetivamente, de uma forma global, a Constituição responde àquelas que são as necessidades, mas, naturalmente, e como o Sr. Professor também referiu, nada impede, e às vezes é até positivo, que haja aperfeiçoamentos e atualizações. A sociedade evoluiu. Aliás, foi precisamente esse o espírito da alteração que o PSD propôs no artigo 59, quando alarga os direitos, a proteção, porque, de facto, estamos a falar de parentalidade, estamos a falar de pai e de mãe, e, portanto, a sociedade evoluiu nesse sentido, a legislação do trabalho evoluiu também nesse sentido, e também no que diz respeito ao cuidador informal, que recentemente tem um estatuto, e eu acho que está a ser feito um caminho. É importante dar dignidade constitucional ao cuidador informal, e é esse também, de facto, o nosso objetivo, e, portanto, também é com agrado que percebemos também que há concordância nesta matéria. E, às vezes, eu gostaria de deixar aqui uma nota, porque, às vezes, algumas das propostas que estão aqui em cima da mesa parecem-nos que há, sem pôr em causa a bondade das mesmas, parece que, às vezes, há uma preocupação, ou se confunde a preocupação de melhorar a fiscalização da lei, designadamente a lei ordinária, e se acaba por fazer propostas de alteração à própria Constituição. E, portanto, nós já temos dito isto muitas vezes, quando estamos a debater matérias de alteração ao Código de Trabalho, que muitas vezes não é necessidade de alterar a lei, é fazê-la cumprir. E, portanto, aqui parece-nos também que há algumas normas que confundem as duas situações. E também dizer que
Relativamente às matérias que aqui disse, nós tendemos a concordar, efetivamente. Nós temos algumas dúvidas se a questão da desconexão, e dissemos-lo já, se a questão da desconexão profissional, se faria sentido estar na Constituição, sendo que atualmente houve uma recente alteração ao Código de Trabalho e passou a consagrar-se com outra designação, mas o direito, de certa forma, de desligar, mas também não é propriamente assim que se diz, a terminologia. E, portanto, nós tivemos algumas dúvidas, compreendemos e, naturalmente, é uma reflexão que acho que temos que fazer, porque é uma realidade, como referiu, é efetivamente uma realidade que as novas tecnologias podem pôr em causa os princípios fundamentais que é do direito ao descanso do trabalhador. Mas, indo neste espírito, que o PSC teve no que diz respeito à matéria laboral, além daquelas alterações que fizemos, de certa forma, cirúrgicas, no que diz respeito ao cuidador informal, no que diz respeito à parentalidade, há uma questão que nos parece relevante e o Sr. Professor não referiu, pode entender, e eu gostaria de ouvir esse propósito, que não há necessidade, ou seja, que não vai fazer grande alteração, é a questão que o PSD propõe no artigo 58, que diz respeito à requalificação. Ou seja, passar a ser incluído neste artigo 58, que é o direito ao trabalho, em falar a formação cultural, acrescentar aqui a formação cultural e técnica, a valorização e requalificação. E isto porquê? Precisamente pela evolução da sociedade, pelo surgimento de novas profissões, pela evolução da tecnologia. E parece-nos que faz sentido que a Constituição reforce este direito dos trabalhadores e, portanto, eu gostava de deixar, não tenho mais questões, mas gostava de ouvir sobre esta matéria. Quanto ao demais, naturalmente, as questões que aqui foram colocadas, desigradamente no que diz respeito à questão da segurança social, é uma questão também muito importante e que naturalmente gostaríamos de ouvir a posição e também dizer, concordamos com o que referiu relativamente, e com isto termino, relativamente a Constituição falar em combate à precariedade, ao invés de falar em contratação, promover a contratação sem termo, parece-nos fazer mais sentido, e acho que é esse, efetivamente, o objetivo, porque tudo o demais passará pela lei ordinária. E, portanto, eu acho que fica cautelado. Mais uma vez, agradecer a disponibilidade e agradecer os contributos que aqui nos deixou. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Clara Marques Mendes. E passava agora a palavra ao Chega e ao Sr. Deputado Rui Paulo de Sousa. Tem a palavra, Sr. Deputado, se faz favor. Obrigado, Sra. Presidente. Boa tarde a todos. Quero começar por agradecer ao professor Dr. João Leal Amado por estar aqui presente e partilhar os seus conhecimentos com esta comissão, que são sem dúvida da maior utilidade. O Chega entende o trabalho como um dos pilares estruturais da vida em sociedade e, obviamente, que a Constituição da República Portuguesa deve espelhar essa mesma relevância. E existem várias alterações ao atual texto fundamental que impactam diretamente no trabalho e vida dos trabalhadores. Nesse sentido, gostaria de saber o parecer do Sr. Professor relativamente aos seguintes pontos. O primeiro é que, no que diz respeito à liberdade sindical, artigo 55, que considera que devem ser os direitos dos representantes eleitos dos trabalhadores e se considera relevante incluir a menção, ou seja, o PCP propõe no ponto 6 referir-se à cessação do vínculo destes trabalhadores. É realmente relevante incluir esta menção ou o texto como está correto, sem necessário deste, entre aspas, acrescento? O segundo relativamente ainda do ponto de vista constitucional, alguma alteração que o professor considera necessário do ponto de vista do sindicalismo, que considera que seja mesmo necessário realmente a nível da nossa Constituição. Agora, falando dos direitos dos trabalhadores e a relativa à igualdade de oportunidades, considera que o texto constitucional deve conter uma formulação mais aberta, por exemplo, deve ser assegurada a todos a igualdade de oportunidades, ou deve discriminar, dizendo especificamente, em função do sexo, género, orientação sexual, etc. Falando agora de outro assunto, que é a desconexão profissional, já referida pelo professor e também por alguns colegas aqui de outros partidos,
Nesse sentido, avanço já dizendo que o Chega concorda realmente com a sua importância na vida dos trabalhadores e não choca que esteja no texto constitucional, mas considera que esta inclusão é mesmo necessária ou basta, no fundo, a sua previsão em legislação ordinária? O que acha da ideia de haver um salário mínimo de caráter municipal, por exemplo? Também é uma questão que já se debateu. E, finalmente, um dos pontos que é caro ao Chega diz respeito à proteção da família e a sua conciliação com o trabalho. O PSD apresentou uma proposta relativamente ao gozo das licenças parentais, a qual que acompanhamos. Mas gostaríamos de saber, do ponto de vista do professor, o que é prioritário incluir no texto constitucional relativamente a esta matéria em específico. São estas as questões que deixo e agradeço desde já antecipadamente as respostas do professor. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Rui Paulo de Sousa. E passava agora a palavra ao IEL. Sr. Deputado Coutinho Figueiredo tem a palavra, se faz favor. Muito obrigado. Em nome da IEL, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados, cumprimento especialmente o professor João Leal Amado, a quem agradeço não só a presença, mas a sua apresentação inicial, muito esclarecedora e muito bem estruturada, se me permite, tentando tocar apenas naquilo que referiu serem as propostas de alteração no domínio dos direitos dos trabalhadores da Constituição que pudessem reunir algum consenso. Eu percebo que, por economia de tempo e de esforço, esse seja um critério razoável e talvez por isso não tenha comentado a proposta da Iniciativa Liberal de haver a possibilidade de um salário mínimo de natureza municipal ou setorial que funcionasse como o salário mínimo em caso de haver acordo municipal ou setorial nesse sentido. E eu falo nisto não só para puxar a brasa à minha sardinha, que obviamente faço, mas porque me parece, das poucas propostas de alteração nestes conjunto de artigos, que poderia efetivamente favorecer o principal dos direitos dos trabalhadores, que é o direito a ter emprego em alternativa, em quantidade suficiente, que favoreça e fortaleça os seus poderes negociais, que não são só através da negociação coletiva que se obtém, mas sobretudo pela existência de alternativa de emprego. E a flexibilização de salários em função dos setores que estão mais e menos necessitados de mão de obra é uma das formas mais eficazes de o fazer. Não o digo apenas por convicção, digo por análise dos vários países em que estes sistemas funcionam e onde, de facto, os níveis médios salariais e a mobilidade entre empregos e a capacidade de aumentar salários tem sido claramente superior à da economia portuguesa. No entanto, tenho que dizer o seguinte, Sr. Professor, reparei que algumas das suas premissas iam para além da capacidade de consensualizar propostas. E, quando disse, a propósito, penso eu, da proposta de alteração do Bloco de Esquerda da desconexão, disse que estamos na altura da Constituição da República Portuguesa sinalizar que se preocupa com este tema. E eu discordo profundamente de que a Constituição da República deva sinalizar seja o que for. A Constituição deve prever os direitos fundamentais que os poderes constituintes em cada momento achem que devam ser consagrados na Constituição. Há muitos outros direitos importantes que não têm, quanto a nós, tutela constitucional, não a devem ter, porque condicionam as escolhas que as pessoas possam fazer no futuro de outros modelos, de outras soluções. E, portanto, sim, se há aspectos importantes que hoje podemos ter consenso em consagrar, façamos na lei ordinária, não necessariamente na Constituição. E, portanto, estamos aqui a discutir hoje um conjunto de direitos que, em nenhum dos casos, a Iniciativa Liberal contesta, mas a quem, em todos os casos, contesta que devam ter tutela constitucional, pelo menos desta forma e com este detalhe. O que me leva à pergunta que gostaria efetivamente de deixar, e faço não só ao profundo conhecedor da legislação laboral e do direito do trabalho, mas, sobretudo, ao professor de Direito e a capacidade que tem de estruturar pensamento do ponto de vista do direito também constitucional, que é não perde uma Constituição força quando inclui demasiadas disposições que, por exatamente pretenderem sinalizar supostos consensos em cada momento, acabam por constituir letra morta, tornando a Constituição ela própria um documento menos poderoso e menos respeitado do que deveria ser por todos os cidadãos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Coutinho Figueiredo. Passo agora a palavra ao PCP e à Sra. Deputada Alma Rivera. Se faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar o
Dr. João Leal Amado, agradecer aquilo que foram as suas contribuições aqui para esta discussão e fazer apenas um ponto prévio que nos parece que esta matéria tem especial importância na discussão da Constituição, até porque hoje grande parte dos problemas que discutimos a propósito de outros aspectos vão se intercruzar com os problemas do mundo laboral e nós sabemos o papel, digamos que estrutural e estruturante que o trabalho tem na vida individualmente considerada ou coletivamente considerável. E como ele pode ser, não é só aquilo que estabelece as condições materiais de existência, mas é também vetor de integração, de inclusão, enfim, de harmonia, digamos assim, na sociedade. E daí que, para nós, discutir todos estes direitos tem um pressuposto que tem que ser preenchido, que é a estabilidade do vínculo. Há quem chama o combate à precariedade. Achamos que a estabilidade do vínculo é capaz de ser um pouco mais afirmativo naquilo que transporta. Até porque, como dizia, ninguém quer aquele aspecto caricatural do trabalho enquanto, digamos assim, fado para a vida toda, etc. Não é isso que nós estamos a colocar. Os direitos a nada obrigam, não é? Apenas concedem, não é? E, portanto, numa relação que é desigual por natureza, todos os direitos só são reais emanando de um vínculo, emanando de uma relação contratual em que, nessa relação desigual, há uma proteção acrescida para um dos lados, o lado que tem menos poder. E daí que todos os outros direitos perdem, e por isso é que entendemos que a questão da contratação, preferencialmente sem termo, mas da estabilidade dos vínculos, é o que permite o exercício dos outros direitos. Porque ninguém exerce o direito de maternidade, ninguém exerce o direito à liberdade sindical, ninguém exerce um conjunto de direitos se estiver sujeito a um mês depois não ver renovado. Porque aí não é preciso justificação, simplesmente não é renovado ou não é contratado novamente, devido às enormes formas de precarização dos vínculos que conhecemos e de subcontratação. E, portanto, essa é uma questão que nos parece materialmente, quer dizer, incontornável para dar sentido àquilo que depois queremos também assegurar com os outros direitos. Uma outra questão tem a ver com a contratação coletiva e que também achamos que merece aqui um cuidado especial, sobretudo porque há quem lhe chame, e com razão, é o desmantelamento da contratação coletiva que nós estamos a assistir há mais de 20 anos, em que se subverteu completamente a sua lógica e quem é que supostamente favorecia, em que a caducidade continua a funcionar como forma de chantagem e de pressão em sentido negativo dos direitos, e se não compete nesta fase, e vendo as consequências devastadoras que o desmantelamento da contratação coletiva teve, se não compete agora fazer um reforço e fazer corresponder aqueles que são os desígnios, digamos assim, que muitos afirmam ter, fazer corresponder efetivamente a uma norma constitucional que tenha algum peso e que reforce o peso, ou digamos assim, a posição relativa dos trabalhadores. Depois, uma outra questão tem a ver com o algoritmo e questionávamos de que forma é que nós podemos, por um lado, garantir que não há uma discricionariedade, ou seja, que existe também transparência naquilo que é a implementação do algoritmo, não há uma despersonalização na medida em que também se trata de uma desresponsabilização, quer dizer, num tempo em que nós até as armas de guerra já funcionam por algoritmo, ou isso é o próximo passo, quer dizer, é preciso ter um interlocutor e, sobretudo, ter formas de verificação das decisões que são tomadas pelo algoritmo, por exemplo, formas de experimento, etc. Nós colocamos também um grande peso nas garantias especiais de retribuição, fazemos inclusivamente um aditamento precisamente sobre isso, na medida em que, não raras vezes,
têm sido os trabalhadores os últimos da linha, ou seja, os últimos a verem satisfeitas, por um lado, os seus direitos, mas também não se tem garantido um mínimo de sobrevivência, um mínimo de dignidade para estes trabalhadores, nomeadamente naquilo que é as penhoras, etc. Depois, para terminar mesmo, tendo em conta todas estas transformações no mundo do trabalho, todas estas componentes tecnológicas que também alteram significativamente e que alteram os próprios postos de trabalho, não é? E o futuro, digamos assim, a requalificação dos trabalhadores, que é uma proposta que até o PSD coloca, ganha aqui importância, porque não raras vezes, desde os trabalhadores do circo, que nunca tiveram qualquer tipo de requalificação e de reintegração, até os de Matosinhos, temos visto isso a cair sucessivamente e, portanto, nós estamos a negar o direito ao trabalho a quem não fez nada para o deixar de usufruir, e isso é algo que nos parece também consubstancia todos os outros direitos que queremos efetivamente atribuir. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Alma Rivera. Ficam assim concluídas as intervenções das senhoras e dos senhores deputados e eu devolvi agora a palavra ao Sr. Professor para, dentro do calendário possível, do horário possível, responder a estas questões. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado pelas palavras de todos, pelas questões que foram colocadas, a que eu manifestamente não vou conseguir dar resposta satisfatória. Foram muitas questões, algumas, enfim, não tenho mesmo uma resposta já pensada, talvez tentando sintetizar e começando talvez pelo fim, porque creio que é importante, pelo que foi dito agora pela sua deputada Alma Rivera. Eu estou de acordo, eu creio que todos... Estou de acordo com a questão da estabilidade do vínculo. Isto é, quando eu falei e disse até... Podemos, digamos, abordar isso sob diversas formas, mas a ideia de, neste processo de revisão constitucional, se reforçar aquilo que já está na Constituição, porque eu recordo, o princípio da estabilidade no vínculo, chamando-lhe de outra forma, já está no artigo 53, não é? Aliás, creio que não houve propostas de alteração do artigo 53. E esse mantém-se, e acho que essa é uma norma fundamental, com uma enorme importância. O que me pareceu talvez mais sugestivo foi esta ideia de complementar esse princípio de estabilidade do vínculo, a garantia, que também não é por acaso que é a primeira. Os constitucionalistas, enfim, ensinam-nos isso. Está no artigo 53, no primeiro dos artigos relativos aos direitos fundamentais dos trabalhadores, justamente porque o legislador constituinte teve consciência daquilo que foi dito e que acho que é verdade. Um trabalhador que não tenha um vínculo minimamente estável, um trabalhador precário, não vai, podemos atribuir-lhe todos os direitos aqui na Constituição, na lei, ele raramente terá condições reais para os exercer. Portanto, de facto, digamos, começar por aí, por acentuar no século XXI como no século XX a importância de haver níveis elevados de segurança no emprego, que, repito, não se confunde com qualquer ideia de inamovibilidade. A importância de combater, controlar, eliminar a precariedade é fundamental, até porque é uma condição para o exercício real dos outros direitos que a lei do trabalho concede ao trabalhador. Todos somos confrontados frequentemente com isso. Um trabalhador precário, raramente podemos colocar aqui na Constituição muitas normas sobre o direito coletivo e sobre um trabalhador precário tem muitas dificuldades em filiar-se num sindicato, em fazer uma greve, mesmo que com ela esteja inteiramente de acordo, porque justamente a sua primeira preocupação é tentar manter o seu emprego e, porventura, essas decisões poderiam fazer perigar o seu emprego. Portanto, eu acho isso, por isso também comecei por aí, por dizer, achei feliz, mas claro, há várias formulações, essa ideia de manter o artigo 53 e, porventura, complementá-lo. Eu gostei da forma, mas isto é uma questão também, se calhar, de estilística, com aquele inciso no direito à organização do trabalho em condições socialmente dignificantes, nós também vermos aí
como uma manifestação ou como uma irradiação desse direito, a ideia do combate ou da eliminação da precariedade laboral, porque acho que passa muito por aí. É importante como condição de exercício dos outros direitos laborais, e é uma condição importante de qualidade de vida do trabalhador, ter uma perspectiva razoável de continuidade daquela atividade profissional e não estar a viver angustiado com, justamente, contratos a termo, trabalho temporário ou outras formas de precariedade. Portanto, nisso parece-me chave e, portanto, vejo como muito feliz este complemento, mas sem esquecer que lá está e permanece e vai permanecer, e bem, julgo eu, o artigo 53 com a garantia da segurança no emprego. Depois, há aqui muitas questões em que eu confesso que hesito. Claro que há sempre aqui uma escolha política, não é? E aquilo que disse o Sr. Deputado Coutinho de Figueiredo, eu também, muitas vezes, eu não sou favorável enfim, quer a constituições muito prolixas, quer até a textos legais muito prolixos. Acho que às vezes nós abusamos disso e não é por prever tudo na Constituição. Enfim, tem que haver aqui um equilíbrio. A Constituição não é um mero texto programático, não tem que consagrar meras orientações, tem um valor jurídico muito efetivo e reforçado no nosso país, mas também compreendo que há muitas matérias em que nós podemos hesitar, bom, isto tem dignidade constitucional, não tem, e não há aqui um critério científico, porque é que os cuidadores informais devem estar, porque é que a desconexão não deve estar. Eu poderei dizer, hesito, claro, eu vou ver os documentos da União Europeia e o Parlamento Europeu diz que o direito à desconexão é o direito fundamental dos trabalhadores no século XXI. E, portanto, podemos discutir isso, discordar, não, se calhar há outros aspectos mais importantes. Eu acho que podendo haver divergências, não parece que, não é apenas para sinalizar, também significa justamente essa necessidade ou essa conveniência de atualização, de estarmos atentos de a própria Constituição mostrar que está atenta às alterações que, designadamente, a era digital em que vivemos traz para as relações de trabalho. E julgo que reforça, claro que nós já temos na lei, no Código do Trabalho, e eu até acho que temos uma boa solução legal em matéria de dever de abstenção de contacto, acho que pedimos meças a qualquer país nesta matéria, mas também voltamos sempre ao mesmo, enfim. Não são os trabalhadores precários que não têm um mínimo de segurança que vão depois exercer realmente esse direito à desconexão. Portanto, de facto, sem querer insistir em ideias antigas, há ideias antigas que permanecem atuais no século XXI. E a ideia da segurança no emprego do artigo 53 é mais atual do que nunca e, por isso, a oportunidade e julgo que a felicidade de se acrescentar essa nota de um vínculo estável ou da eliminação da precariedade no âmbito do artigo 59, número 2. Foram muitas questões, deixem-me... o que é que posso... E, portanto, em relação ao do Coutinho de Figueiredo, eu diria, pois, pode haver um momento em que até se perca força na Constituição se exagerarmos, mas julgo que não estamos nesse plano. Eu julgo que a nossa Constituição está equilibrada e vai continuar seguramente equilibrada, consagrando, digamos, um leque extenso, claro, comparado com outras Constituições, de direitos fundamentais aos trabalhadores. É uma marca do Estado Social, foi aqui dito pela Catarina Martins, pela doutora Catarina Martins, e julgo que é. O direito do trabalho é uma marca, sem direito do trabalho não há um verdadeiro, a meu ver, um Estado Social e, portanto, também a ideia de haver uma Constituição do Trabalho que traduza o compromisso com um conjunto de valores associados à centralidade do trabalho, julgo que é importante, já está, e, repito, podem-se fazer algumas melhorias. Mas tenho dificuldades, confesso, tenho mesmo dificuldades em matéria, sobretudo, de contratação coletiva, como é que nós garantimos se há um direito a ser abrangido num sistema
liberdade sindical, de pluralismo sindical, em que as convenções coletivas se aplicam a quem seja afiliado, em que já há um conjunto de mecanismos de alargamento do âmbito dessas convenções, alguns, porventura, até infelizes, porque acabam por desincentivar a sindicalização, e também aqui voltamos sempre ao mesmo, não há sindicatos fortes se os trabalhadores forem demasiado precários, porque eles não têm condições para se sindicalizar, mas eu aí tenho mais dificuldades em avançar muito, isto é, acho que, apesar de tudo, claro que, pensando melhor, talvez se pudesse, há sempre margem para aperfeiçoar, mas julgo que o capítulo do direito coletivo foi por boas razões, bastante desenvolvido por nosso legislador constituinte em 76, justamente porque estávamos a sair de um período de ditadura que não reconhecia os direitos básicos de liberdade sindical, direito à greve, etc. Aqui, eu diria, as questões jogam-se mais, não tanto, creio eu, a nível do direito coletivo, a nível, perdão, do direito constitucional, mas mais a nível do direito ordinário, do Código do Trabalho, da legislação ordinária, dinamizar a contratação coletiva, superar os bloqueios negociais, ultrapassar as dificuldades, por exemplo, ligadas ao sistema da caducidade das convenções, qual é o regime mais feliz, agora há um regime novo que a agenda estabeleceu, uma tentativa de compromisso, eu já escrevi sobre isso, acho que é uma tentativa de encontrar um meio termo entre o sistema enfim, que vigorou no século XX e o sistema que foi inaugurado pelo Código de Trabalho de 2003 de caducidade das convenções. Vamos deixá-lo respirar e ver se funciona, acho que é uma tentativa interessante, mas talvez passe mais pelo direito ordinário aqui. Eu acho que o nosso direito coletivo já é bastante robusto, os artigos 54, 55, 56, 57, a forma como se reconhece o direito à greve, a liberdade sindical, a proteção dos representantes eleitos dos trabalhadores. Não vejo inconveniente em acrescentar, para responder ao Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, que se acrescenta a proteção contra o despedimento dos representantes. Mas, se me perguntar se é necessário, também não acho que seja necessário, porque acho que já resulta óbvio do artigo 55, número 6 da Constituição, tal como ele está hoje redigido, que, evidentemente, uma proteção adequada dos representantes eleitos dos trabalhadores contra quaisquer formas de condicionamento ou constrangimento no exercício das suas funções passa necessariamente por proteção em matéria de despedimento. Podemos ser mais, querer explicitar um pouco mais, explicitar um pouco menos, mas creio que ninguém questiona que, evidentemente, os representantes eleitos dos trabalhadores têm que ter uma proteção especial, e eu até acho que a que existe hoje é insuficiente para corresponder àquilo que a Constituição estabelece. Há, de facto, algumas disposições no Código do Trabalho que estabelecem algumas regras ligeiramente diferentes em matéria de despedimento dos representantes eleitos, mas eu acho que se devia ir mais longe. Mas lá está. Devia-se ir mais longe na linha do que está no artigo 55, número 6 da Constituição. O que está lá está bem. Depois é uma questão de saber, a legislação ordinária dá, de facto, essa proteção adequada ou não? Eu acho que não, porque o artigo do Código do Trabalho, que se refere às especificidades do despedimento dos representantes eleitos dos trabalhadores, se nós espremermos aquele artigo, sai de lá muito pouco em termos de reforço em relação àquilo que é um trabalhador comum. E eu acho que se devia ter ido mais longe, mas não é preciso, a meu ver, aí só tendo a ser um pouco económico, se calhar é a minha forma, isto é, acho que não é preciso ser muito prolixo, mas é preciso dizer as palavras certas na Constituição. E a Constituição diz proteção adequada contra quaisquer formas de condicionamento. Já escrevi, portanto, assumo isso que escrevi, o que está hoje no Código de Trabalho não dá uma proteção adequada, é uma proteçãozinha, é um reforçozinho muito débil dos direitos desses trabalhadores, que não compensa a situação em que eles se encontram e que também ajuda a explicar toda a crise em que o sindicalismo, porque as pessoas terão menos disponibilidade em assumir certos cargos, se a própria lei, desde logo em matéria de despedimento, de facto, tem lá um artigo muito extenso. Mas é dos tais artigos muito extensos que nós depois começamos a espremer. Então, mas o que é que significa o número 1, o número 2 e o número 3? Presume-se que o despedimento deles
só para dar este exemplo, desculpem-me, é feito sem justa causa. Pois está bem, que interesse é que isso tem? Não há nenhum trabalhador em relação ao qual a lei presuma que o despedimento é feito com justa causa. É uma norma vazia. Dizer-se que o despedimento do representante eleito dos trabalhadores se presume feito sem justa causa, segundo a doutrina, e acho que é a unanimidade, não acrescenta nada, porque o ónus da prova da justa causa, em relação a qualquer trabalhador, é sempre da entidade empregadora. Portanto, são as tais normas, para inglês ver, perdoem-me a expressão, mas que depois nós esprememos qual é o conteúdo concreto? Nada. E, portanto, aí eu diria, se calhar importava era reforçar a proteção a nível do direito ordinário, porque a base constitucional já lá está, no artigo 55, número 6, não é preciso alterá-lo. Tenho mais, portanto, repito, desconexão, se calhar é um tema a que eu sou particularmente sensível, a esta ideia de separar vida profissional e pessoal. Eu acho que não haveria nenhum inconveniente, mas repito, é como tudo, podemos dizer não, mas não é preciso colocar certas matérias na Constituição, basta que estejam na legislação ordinária. Talvez, mas acho que estas matérias, pela importância que estão a ganhar e que seguramente não vão diminuir, e aqui há um trabalho muito grande, porque é uma tarefa, digamos, como é que nós asseguramos condições reais de desconexão quando vivemos num mundo permanentemente conectado, não é? Quando nós todos vivemos desde manhã à noite conectados, é difícil. E, portanto, eu quando falei no sinal da Constituição, é mais justamente a Constituição na ordem de valores fundamentais, levar a sério este tema e justamente consagrar esta matéria como uma das suas preocupações, porque creio que a importância destes temas não vai diminuir. Depois há questões mais complexas para as quais eu não tenho resposta, ligadas à robotização. Claro, requalificação profissional, estou de acordo, enfim, não, julgo que sim, também está muito associada a esse processo de, digamos, ao que será o mundo do trabalho no futuro. Enfim, como sabem, há muitos que dizem, e eu não excluo essa hipótese de que a breve prazo, enfim, vamos transitar para um mundo em que o trabalho humano vai perder a atual centralidade, mas isso também, enfim, quando eu tive que dar uma aula sobre essa matéria, fui ver estudos de especialistas dos anos 60 do século passado que deram um relatório ao Presidente dos Estados Unidos a dizer que daqui a uma década vai haver um desemprego tecnológico brutal, os robôs vão ocupar tudo, a inteligência artificial, a cibernética, etc. Era o Presidente Lyndon Johnson. Portanto, está lá, estamos chegados a 2023 e isso não aconteceu. Mas também, enfim, permitam que, não é que eu seja um especialista nessa matéria, mas pelo que tenho lido, eu acho que nós estamos de facto agora, isto está realmente a acelerar. O prognóstico foi muito exagerado da morte do trabalho nos anos 60, mas se calhar, em 2023, esse processo de avanço da inteligência artificial, de substituição do trabalho humano, massivamente por robôs, pela inteligência artificial, se calhar vai fazer-nos transitar para uma sociedade em que o direito do trabalho vai perder algum do relevo, porque o trabalho humano vai também perder algum relevo. Acho que isso não tem que ser dramático. Eu acho que isso pode ser uma magnífica oportunidade. Acho que os seres humanos podem dedicar-se a outras atividades. Agora, isso vai lançar um desafio ao Estado, ao político, como é que tributamos, como é que distribuímos rendimento, como é que substituímos uma economia que se baseia muito no trabalhador que, com o produto do seu trabalho, recebe um salário e com isso consome e faz alimentar a máquina da economia, como é que transitamos para uma sociedade em que o trabalho humano vai começar a ser menos relevante, mais marginal, em que em grande escala a inteligência artificial vai aparecer. Lá há essas propostas, rendimento básico universal, tributação forte sobre as empresas que utilizam a inteligência artificial. Enfim, é um mundo que eu não consigo ainda antever bem, se calhar nenhum de nós consegue, mas julgo que a tendência, embora tenha havido muitos exageros nessa matéria, irá para aí. E estou de acordo, claro, com aquilo que foi dito. Não sei se na Constituição pode constar ou há condições para que conste. Agora, a preocupação com a desigualdade, eu acho que a desigualdade tem crescido exponencialmente, não é? E esse é um problema geral, não é só na questão das relações de trabalho, digamos, como é que nós combatemos isso e todos os problemas que vão associados a este crescimento exponencial da desigualdade e os sentimentos que isso cria e que alimenta na sociedade.
Eu diria, não sei se na Constituição se conseguimos encontrar aqui alguma fórmula, talvez a nível da legislação ordinária. Não tenho, confesso, ideias amadurecidas o suficiente a esse propósito para poder pronunciar-me. Mais alguns aspectos. Olha, alguns falaram no salário mínimo municipal. Eu não tenho ideias formadas, confesso. Nunca pensei detidamente se faz sentido, se no nosso país, um país tão pequenino, se faz sentido criar, se há condições para criar, e muito menos em colocar na Constituição isso. Sou muito favorável à ideia do salário mínimo, à ideia de que o Estado deve intervir no mercado de trabalho e evitar que sejam as leis do mercado a fixar as retribuições, e o Estado legislador, enfim, a razão de ser do direito de trabalho é essa, é justamente impedir que sejam as leis do mercado aqui a ditar as suas regras e justamente, em nome da necessidade de tutelar os trabalhadores, criar limites mínimos, desde logo, à remuneração. Como é que isso é feito? Enfim, não sei se na Constituição, aí está, se isso deve constar da Constituição ou se, a nível da legislação ordinária, poderemos avançar. E, portanto, enfim, havia aqui, se calhar não consegui responder, acho que não faz mal os fatores de discriminação estarem enunciados, não é... Acho que há aqui um elemento histórico, digamos, de um conjunto de elementos que historicamente originaram e originam discriminações, e eu prefiro que estejam aqui referenciados esses fatores que originam as discriminações do que essa referência genérica de todos têm igual oportunidades, porque isso é uma forma demasiado neutra e acho que há aqui digamos, a bateria de fatores suspeitos de discriminação, aqueles fatores que nós sabemos que normalmente estão por trás de tratamentos discriminatórios, eles serem expressamente enunciados e proibidos pela Constituição. Acho, pessoalmente, concordo, acho que a fórmula até pode ser enriquecida, aliás, há aqui várias propostas que vão nesse sentido, manter o que está e enriquecer, e eu iria também por aí. Enfim, eu, se calhar não consegui responder, com certeza que não, mas já ultrapassei o tempo. Reitero a ideia com que fiquei só da leitura dos projetos. Acho que há aqui condições, julgo eu, para mantermos aquilo que de muito bom tem a nossa Constituição. Eu sinto-me sempre muito orgulhoso quando vou lá fora na nossa Constituição do Trabalho. Acho que é uma boa Constituição do Trabalho, pede messas a qualquer uma. Mas, claro, acho que há margem sempre para melhorar, atualizar, enriquecê-la. E foi um pouco nessa perspectiva que eu orientei a minha intervenção. Também sempre com essa ideia de que nem tudo se resolve depois na Constituição, que há depois legislação ordinária e que há muitas matérias, contratação coletiva, etc. Agora, repito, não há o que transforma as relações de trabalho em relações de direito e não em relações de força são os fenómenos coletivos. Liberdade sindical, negociação coletiva, direito à greve. Mas eu aí sinto-me confortável quando olho para a nossa Constituição e disse os nossos constituintes estiveram à altura e acho que não há assim grandes necessidades de atualização. O que é preciso é manter o vigor das atuais normas e combater a precariedade laboral. Essa creio que é a prioridade, seja qual for a fórmula técnica que se encontra aqui, porque com precariedade laboral tudo isto se transforma em pura poesia. Podemos arranjar textos muito bonitos na Constituição, mas os trabalhadores não têm reais condições de exercer os seus direitos. E isso é o que importa garantir. Seja a desconexão, seja o direito à greve, etc. E por isso me parece que esse vigor digamos, do combate à precariedade é, apesar de tudo, a prioridade dos nossos dias. Obrigado. Muito obrigada, professor João Leal Amado, pelas reflexões, pela partilha que aqui nos permitiu também ajudar a realizar o nosso trabalho e, assim sendo, damos por encerrada esta reunião. Muito obrigada.